Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma série de estudos denominado A Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 1 e número 2. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Introdução. Aí nós temos um quadro sinótico onde nós estamos iniciando o nosso estudo pelo livro 1 de Salmos, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Hoje nós vamos estudar, como já mencionamos, o Salmo 1 e 2. O autor, o Salmo 1, o autor é desconhecido. No Salmo 2, o autor é o rei Davi. A data da redação, nos dois salmos, 1 e 2, é não identificada a data. E a classificação. O Salmo 1 é classificado como um salmo de sabedoria e louvor à lei. O Salmo 2 é caracterizado como um salmo messiânico e real. O tema central do Salmo 1 é o caminho do justo e o caminho do ímpio. O tema central do Salmo 2, o Messias já veio. Vamos então agora realizar a exegese de cada salmo. Iniciando então pela interpretação do Salmo 1. Vamos fazer uma leitura linear deste salmo de número 1 e a partir daí vamos então realizar os comentários para cada porção bíblica deste salmo. Diz assim a palavra do Senhor no salmo de número 1, no versículo 6, versículo 1 ao 6. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para uma interpretação, exegese do Salmo 1, nós vamos falar inicialmente sobre o caminho do justo. E o versículo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, a porção bíblica está se referindo e dizendo que feliz é a pessoa justa que não pensa como as pessoas ímpias, as quais não reconhecem Cristo como seu Salvador e Senhor. Feliz é a pessoa que não se comporta moralmente e espiritualmente como as pessoas ímpias e também não convive o dia a dia com elas. Considere-se que esta exortação não traz em seu bojo ao cristão a licença para discriminação ou intolerância de qualquer ordem, pois Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas. No versículo 2, ainda falando sobre o caminho do justo, diz assim a palavra: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. O justo, ele faz o que é certo, isto é, age e vive conforme os preceitos divinos exarados na Bíblia Sagrada. Ele vive de forma sábia,
meditando dia e noite na palavra de Deus, para o pleno conhecimento do Senhor e de sua vontade, vivendo então uma vida próspera com jornada feliz. No livro de Josué, no capítulo de número 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No Evangelho de Jesus, descrito então por João, no capítulo 8, versículos 31 ao 32, diz assim a palavra do Senhor. João 8, 31 ao 32. Disse, pois, Jesus, João 8, 31 ao 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 diz então: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória ao Senhor. Na sequência, ainda falando sobre o caminho do justo, no versículo 3, diz a palavra: é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. O salmista expressa solenemente que o justo é resiliente, ou seja, resiste inabalavelmente às adversidades, às aflições, às tribulações, vencendo pela fé o mundo. E tudo que faz por ter a mão do Senhor, ele ou ela é bem-sucedido ou bem-sucedida, tanto no plano material como no plano espiritual. No livro de Jeremias, no capítulo de número 17, também há uma menção direta a essa condição do caminho do justo. 17, 7, 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Agora, o Salmo vai se reportar, nos últimos versículos do 4 ao 6, sobre o caminho do ímpio. Diz assim a palavra: não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A pessoa que rejeita ou menospreza o Senhor nosso Deus certamente escolheu um caminho próprio, segundo as suas convicções e pensamentos humanos, que diante do Senhor são inúteis e não possuem fortaleza espiritual. A Bíblia Sagrada registra que haverá um julgamento da humanidade, que se dará de forma individual e pessoal, pessoa a pessoa diante do Senhor. Aos que não forem achados no livro da vida, estes estão condenados a viver eternamente em sofrimento, num estado espiritual de condenação eterna. Infelizmente, não viverão na congregação dos justos com o Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia,
No capítulo de número 20, versículos 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco, e aqueles que nele se assentam, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos agora à interpretação, a segunda parte do nosso estudo, sobre a interpretação do Salmo de número 2. Salmo de número 2. Vamos fazer aqui uma leitura linear dos 12 versículos do Salmo número 2 e depois realizar uma exegese. Diz assim a palavra do Senhor. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor pôs-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem um filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para uma exegese do Salmo de número 2, que é um salmo messiânico que anuncia o Senhor Jesus como Filho de Deus, o Salvador da humanidade, em primeiro lugar, no versículos 1 ao 3, nós temos como um subtema a resistência do Evangelho de Deus. Então, no versículo 1 ao 3 do Salmo 2 diz: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Esta porção bíblica nos traz a percepção indicativa que o Rei Jesus Cristo, ungido do Senhor, o Filho de Deus, enfrentará resistências na consolidação do estabelecimento do reino de Deus na terra. Esta percepção é a confirmação da promessa de Deus dita pelo anjo a Maria, mãe de Jesus, que o reinado do rei Davi não teria fim em sua descendência, sendo o Senhor Jesus o rei eterno, vindo do Espírito Santo, segundo a linhagem do rei Davi, e com a mão forte do Pai eterno. O reinado divino de Jesus, no milênio, será estabelecido em Sião para governar todas as nações da terra. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 1, versículos 30 ao 32,
registra essa profecia, quando diz assim, Lucas 1, 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. No versículo 4 ao 6, vai falar sobre o reino divino constituído em Sião, o subtema, o reino divino constituído em Sião. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 2, versículos 4 ao 6. Do seu trono nos céus, o Senhor pôs-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. O salmista ele procura demonstrar, no que chamamos de antropomorfismo, um sentimento de Deus através de sentimentos humanos. No caso, ri-se no que concerne à rebelião dos povos e nações contra Deus, ou seja, contra o seu ungido, contra o seu reino universal. São rebeldias inócuas diante de Todo-Poderoso, pois nada e ninguém é mais poderoso que o Senhor. Diz o salmista que o nosso Pai eterno constituiu um rei divino sobre Jerusalém, onde a partir deste local o Messias governará todas as nações da terra. E isso está escrito no livro de Zacarias. Zacarias, então, no capítulo de número 8, versículo de número... Aliás, capítulo 8, no versículos do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos localizar aqui o livro de Zacarias, no capítulo de número 8, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, senta Sião, velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhosos aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. No versículo 7 ao 9, tem como subtema, esses 3 versículos, o reinado universal de Cristo na terra, mais especialmente ou especificamente o milênio, quando diz, no versículo 7 do Salmo 2, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra com tua propriedade, ou como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro,
e a despedaçarás como a um vaso de barro. O salmista expressa nesta passagem bíblica o decreto de Deus Pai, no qual o Rei exaltado, Filho de Deus, Jesus Cristo, governará todas as nações do mundo, que se achegarão ao Messias em Sião, ou seja, em Jerusalém. Jesus governará com toda a autoridade e não permitirá que nações ou povos venham a afrontar o seu poder universal. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo 26 ao 27, diz assim a palavra do Senhor: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Também, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por fim, na última porção bíblica do Salmo de número 2, nós temos como subtema a sabedoria da submissão a Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 2, 10 ao 12. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. O salmista manifesta com a expressão beijai o filho, um apelo para que os reis, autoridades e os povos de todas as nações da terra se submetam de forma humilde ao governo e senhorio de Cristo, servindo a Jesus com respeito, com alegria, com reverência, sendo estas virtudes inerentes a um ou a uma adorador ou adoradora do Senhor. O salmista, na parte final desta porção bíblica, adverte que um juízo ocorrerá para julgar cada pessoa segundo as suas obras. E isso está escrito em Provérbios, no capítulo de número 9, Provérbios 9, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Aí, caracterizando a questão da submissão. E a questão do julgamento, inclusive, nós já fizemos uma leitura de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, que trata, então, do julgamento final. Aqueles que foram achados, os seus nomes inscritos no livro da vida, terão a salvação e a vida eterna. E os que não forem achados, inscritos no livro da vida, infelizmente, estarão condenados ao lago de fogo e enxofre. No nosso próximo estudo, nós vamos então realizar a interpretação dos Salmos de número 3 e número 4. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série A Doxologia nos Salmos.